Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Atos. Atos, capítulo 15, do versículo 12 até o 20. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Esse Tiago era o irmão do Senhor. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Quero usar como tópico, pregando por alguns minutos, o Conselho de Jerusalém. Esta foi uma das reuniões mais importantes na história da humanidade, mas sem ser notada pelo mundo. Pois daqui saiu uma das principais doutrinas da igreja no Conselho de Jerusalém. E o interessante é que a maioria de nós lê isso e não sabe o que quer dizer. O Conselho de Jerusalém, abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto ministro nesta noite, entendo que minha necessidade é grande em relação ao Senhor e o que preciso de Ti. Venha me ungir para pregar e unge esse povo para escutar, e pela televisão que possam receber Tua palavra, e as pessoas que estão aqui também. Me ajude a não violentar Tua palavra, Pai Celestial, e peço tudo em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Há um tempo atrás, na cidade de Detroit, no Michigan, fazendo uma cruzada, Deus me deu um sonho em uma quinta noite antes da cruzada começar, na sexta. E no sonho daquela noite eu vi meu Salvador, e quão terrível foi o que aconteceu na cruz. O sangue derramado, as mãos perfuradas, a face ferida, a barba arrancada. E no sonho eu olhava para ele aterrorizado, e era como se a cruz sumisse e o mestre ficasse diante de mim. E ele disse essas palavras para mim, e eu sei que jamais vou esquecer. Ele disse: filho, você nunca vai entender quão terrível e horrível o pecado é. Você pensa que sabe, e outros de meus filhos pensam que sabem, mas não sabem. O preço que eu tive que pagar para quebrar o jugo e a prisão da morte e do pecado. Nesta noite vamos até Jerusalém. Não fazia muito tempo desde que Jesus tinha morrido na cruz e ressuscitado dos mortos e subido aos céus. Os maiores homens de Deus daquela época se reuniriam na Cidade Santa. Tiago, o irmão do Senhor, que de maneira interessante não acreditou no mestre ou o seguiu quando ele esteve na terra, agora é o condutor
da reunião. Estranho. Jesus apareceu para Tiago depois que ressuscitou. E o que ele falou para ele, talvez jamais saberemos, mas Tiago passou a segui-lo daquele momento em diante, sem titubear. Dizem que ele orava tanto que seus joelhos ficaram como de camelos, seus joelhos ficaram retos. A tradição diz que ele foi lançado do pináculo do templo, do mesmo pináculo que Satanás disse para Jesus pular dali e que Deus o preservaria. Tiago, através de sacerdotes malignos, foi lançado daquele pináculo e se tornou um mártir pela causa de Cristo alguns anos depois. O grande João estava lá, João, voz de trovão, João o amado, que escreveu grande parte do Novo Testamento, incluindo o livro de Apocalipse. Ele estava lá. É a única vez que menciona o grande apóstolo Paulo encontrando João. Talvez se encontraram várias vezes, mas é a única vez que vemos na Bíblia. Paulo fala disso em Gálatas, que encontrou João lá. O grande Paulo estava lá, que escreveu quase metade do Novo Testamento. Pedro estava lá. Talvez os outros discípulos estivessem lá também, mas foi uma ocasião grandiosa. Mesmo naquele momento, Satanás estava tentando acabar com a igreja primitiva, diluindo e enfraquecendo o grande plano de redenção. E a tática dele era a seguinte: ele estava tentando, através de irmãos judeus bem intencionados, que acreditavam em Cristo, tentando colocá-los no judaísmo e conectando com o cristianismo. Era o problema entre a lei e a graça. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte: interessante é que depois que todo testemunho foi dado, Pedro testemunhou, Paulo se levantou e testemunhou junto com Silas. A multidão ouvia, sentiam que o Espírito Santo estava falando, e então Tiago deu o veredito do Espírito Santo. E acho que tenho lido isso desde que tinha 8 anos. E parece que é a declaração mais estranha que eles podiam fazer ali, não tendo nenhuma influência ou relacionamento com nossas necessidades hoje em dia. O Conselho de Jerusalém. Ele disse: minha sentença é que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Quando você lê, você se pergunta do que ele está falando. Qual era a referência? Isso é tudo que as maiores mentes na face da terra, na área do evangelho, o grande Paulo, o poderoso Pedro, João, voz de trovão, Tiago, irmão do nosso Senhor, será que é esse seu primeiro veredito? Com o Espírito Santo como autor? Sim, mas quando você começa a estudar isso, você descobre a representação, ou a fundação principal do plano de redenção e da obra de Deus na terra. Espero conseguir explicar isso para você hoje. Quando ele menciona se abster das contaminações dos ídolos, era a resposta do homem para com Satanás. Quando mencionou de carne de animais sufocados, era a resposta do homem para Deus. E quando menciona o sangue, era a resposta do homem com o seu próximo. Quando falou da relação sexual ilícita, era a resposta do homem consigo mesmo. E cobriu praticamente tudo da humanidade, do céu e do inferno. Vamos estudar isso. Ele usou o termo se abster das contaminações dos ídolos. E em nossa cultura modernista e muito educada, na sociedade de hoje, deixamos isso de lado pensando: não temos mais ídolos,
Não nos importamos com coisas oferecidas para ídolos, pois isso não tem o menor relacionamento conosco. Mas deixa eu falar do significado do que Tiago quis dizer aqui. Voltando à maneira de pensar da humanidade naquela época, você pode entender, então traz uma grande lição para nós hoje em dia, e vou explicar. O mundo romano trouxe o conceito grego de deidades, adorando a vários deuses, trazendo o poderoso Zeus, o deus da guerra, havia o deus do sol, haviam todos tipos de deuses. O mundo romano adorava e ofereciam sacrifícios para eles. E quando eles matavam um cordeiro, ou um bezerro, ou qualquer tipo de animal que consideravam ser puro, e eles comiam daquele animal em uma refeição, escute bem, eles estavam considerando que entravam em comunhão com aquele Deus, o Deus para quem ofereceram aquele cordeiro como sacrifício. Eu vou repetir porque é importante. Eles ofereciam o cordeiro, pegavam a carne, vendiam no mercado, ou vendiam para pessoas, e tinha um preço alto, era algo desejado, porque quem recebia essa carne e cozinhava e comia dela, sentia que estava em comunhão com o Deus para o qual aquele animal foi oferecido. Por isso, Tiago disse: não coma nada oferecido para ídolos, porque seria a mesma coisa que um cristão dizer: eu estou em comunhão com Zeus, eu estou entrando em uma comunhão com Afrodite, a deusa do sexo, eu estou entrando em comunhão com Mercúrio, ou com Marte, estou entrando em uma comunhão com esses deuses terríveis e malignos, que são tão horríveis que chega a ser indescritível. Eu estou em uma comunhão com eles. Muito bem, ele estava dizendo para a igreja daquela época: vocês são separados. Você não deve participar do mundo, você está nele, mas não é dele. E essa mensagem é algo que a igreja do Deus vivo deve aprender hoje. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E quero trazer para o nosso contexto. Esse mundo é empolgante. Eu seria tolo e não estaria dizendo a verdade se dissesse que não é. Ele é assim, ele é empolgante. Satanás tem afiado muito suas armas por vários anos, travando suas batalhas com o reino da força da justiça. Ele sabe exatamente como te entreter, te empolgar, te deixar maravilhado. Jovem, ele sabe o que colocar na sua frente e sabe fazer o seu coração bater mais rápido. Ele sabe como te empolgar, mulher. Ele entende, sabe? Ele conhece suas preferências mentais e espirituais. E ele sabe que quando um cristão entra em uma boate, ou um bar, ou uma discoteca, e você participa deste tipo de entretenimento, você está entrando em comunhão com aquela parte do mundo, do sistema mundano carnal. Entendeu bem? Você está entrando em comunhão com ele. É mais do que um exercício físico, você está espiritualmente se conectando com esse ídolo, esse Deus da carnalidade mundana. Por isso é algo tão terrível. Senhora,
ao vestir ou despir o seu corpo, de maneira que para o Filho de Deus não é aceitável, sabendo que seu corpo é o templo do Espírito Santo, você está entrando em comunhão com um espírito demoníaco e sujo diretamente do inferno que tem se estabelecido neste mundo. Sei que você não escuta muita gente pregando assim. Sei que alguns de vocês pela televisão tiraram seu óculos e perguntaram: como é? Mas você tem que ouvir isso. Não é só um pregador antiquado atrás de um púlpito antiquado falando sobre algumas coisas religiosas de um livro de regras. Existe uma razão pela qual falamos o que falamos. Quando você chega em uma bilheteria comprando o ingresso para o cinema, e você entra naquele cinema e vai ver o último lançamento de Hollywood. Gastaram 150 milhões naquilo, e eles falam para você o quanto na televisão. E eles têm os melhores equipamentos eletrônicos. É feito para empolgar as pessoas. E você então coloca seu dinheiro no balcão para comprar o seu ingresso. Naquele momento você está entrando em comunhão com tudo que Hollywood representa, que é sujo, terrível, podre, imundo, do inferno, maligno, terrível, obsceno, cheio de pecado, imoral, infernal e totalmente condenável. Atrizes e atores cristãos que pensam que podem ficar nessa sujeira imoral do pecado e manter o seu testemunho, você está sendo enganado por Satanás, pelo diabo, é impossível. Preste bastante atenção. Como o mestre disse em meu sonho, e como esse livro diz 1000 vezes, você não tem como entender quão ruim o pecado realmente é. A revista Modern People News revelou planos da gravação de um filme sobre a vida sexual de Jesus, no qual Jesus é representado como um homossexual. Uma prostituta francesa já foi contratada para ser Maria Madalena no filme, com quem Cristo tem um relacionamento no filme. Posso ficar aqui falando para você os atores e atrizes conhecidos mundialmente que agora eles estão tentando contratar para esse filme. Não vou fazer isso, mas poderia. Dá para imaginar? Você, olha, eu não fico incomodado com isso, irmão Swagger. Eu posso entrar e escolher o que é bom. Não estamos falando de escolher o que é bom, estamos falando de comunhão. Estamos falando de aceitação. Será que você abraçaria um cadáver? Será que você abraçaria uma cobra venenosa? Não. Quando um filho de Deus frequenta esses tipos de lugares, ele está entrando em comunhão com essa sujeira, atraindo coisas demoníacas para a sua vida. Por isso Tiago diz: não coma aquilo que foi oferecido para os ídolos. Muito bem. Aí ele usa o termo de animais sufocados. Vou dizer algumas coisas nessa noite que serão duras. Talvez Deus não chamou outro pregador para dizer isso. Talvez chamou e eles não quiseram, não sei. Mas sinto que não tenho escolha. Não digo isso porque eu quero dizer, mas digo porque não consigo dormir à noite. Digo porque lágrimas rolam no meu rosto. Digo isso por causa de almas
Digo isso por causa de você que me assiste pela televisão, está morrendo sem Deus, indo para o inferno. Você precisa de Jesus e é religioso, mas pensa que está tudo bem. Carnes de animais sufocados, ele disse, se abstenha disso. O que é isso? Essa é a resposta para com Deus. Deixa eu explicar. Nesta Bíblia, começando desde o princípio, Deus falou para o seu povo, não coma nada com sangue nele. Não estou falando de leis de dieta, não tem nada a ver com isso. Eu não estou pregando sobre vitaminas. Estou falando de um conceito espiritual. Ele disse que a vida está no sangue. E todas as declarações feitas ali no livro de Levítico que você lê e diz, não quer dizer muita coisa, quer dizer sim, você não estaria aqui hoje se não fosse por Levítico. Deus disse, remova o sangue do cordeiro ou do animal antes de comer dele. A razão pela qual ele disse isso é porque a vida está no sangue e o Filho dele, Jesus, Deus manifesto na carne, um dia desceria dos céus e então se ofereceria em uma cruz sangrenta e cruel do Calvário, derramando seu sangue pela salvação da alma dos homens. E ele disse, Tiago disse, não coma nada sufocado. Abstenha-se de coisas sufocadas, querendo dizer, sem o derramar de sangue, ou que o sacrifício de Jesus não tivesse sido necessário. Porque olha, o mundo ímpio hoje dá risada, assim como a nação de Israel naquele dia zombava do sangue derramado de Jesus. Os modernistas de hoje em dia falam do nome de Jesus, às vezes chamam de profeta, chamam ele de um bom professor. Alguns que me assistem pela TV agora, você acha que é brilhante. Você diz cheio de satisfação, com várias letras atrás de seu nome. Você inclusive se gaba que tem um doutorado e não tem nada mais alto do que isso e está estudando para tirar outro. E de trás do seu púlpito, em sua igreja, você olha para o seu povo e você não prega o que a Bíblia diz, você não considera que ela é santa, você não considera os milagres e você não prega Cristo como deve ser. Mas você faz de maneira sutil, de maneira tranquila, de maneira intelectual, de maneira que o seu povo não sabe bem o que você fez. Escute aqui, sabe o que você é? Você é o cego guiando o cego. Porque eu vou te dizer, você pode falar mal, tentar diminuir este livro, falar que Jesus foi um grande mestre e fazer com que as pessoas acreditem que você acredita nele. E até dizer que ele era um grande profeta e as pessoas pensam que você crê nele. Mas por dentro você não crê que ele era o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Você não crê que ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Você crê que não foi mais do que o sangue de um cão. E você está muito errado. Não importa quem você é, sem o sangue de Jesus aplicado em seu pecado, católicos, metodistas, presbiterianos, episcopais, muçulmanos, hindus, budista, cristão, não importa, você jamais vai entrar no portal de pérola, pois ele disse, quando eu ver o sangue, eu passarei por você. E eu não me envergonho disso, eu não me envergonho disso. Eu quero estar em 700 canais de televisão e gritar com toda a minha força que creio que Jesus nasceu da Virgem Maria,
e que ele andou como o Filho do Deus vivo, puro, perfeito, livre do pecado, e creio que ele era Deus manifesto na carne, e creio que como Deus ele foi até aquela cruz, derramou o sangue puro dele ali e morreu e foi enterrado em um túmulo, mas no terceiro dia ele quebrou as prisões e as correntes e tudo que a morte tinha e o pecado também, e ele ressuscitou, triunfando gloriosamente sobre seus inimigos. Eu creio nisso. Glória a Deus. Senhor intelectual, você pode dizer: Jimmy Swaggart, olha, eu não acredito nisso porque você não estudou em Harvard. Vou te falar, olha, quando eu morrer, eu vou para o céu. Quando você morrer, você vai para Harvard. Muito bem, até aqui estou brincando de igreja. Nos últimos meses temos escutado falar muito do Conselho Nacional de Igrejas. Esse poderoso grupo que, mesmo vivo, parece que está morto. O Conselho Nacional de Igrejas é o maior apoiador do Conselho Mundial de Igrejas, que sempre apoiou as guerrilhas comunistas e esses governos na América Latina e na África. Os maiores contribuintes do Conselho Nacional de Igrejas inclui a Igreja Unida Metodista, a Igreja Unida Presbiteriana e a Presbiteriana Americana, que acho que são iguais, Discípulos de Cristo, a Igreja Luterana da América, a Igreja Episcopal e a Igreja Unida de Cristo. Vou ler de novo para ninguém entender errado. Os maiores contribuintes dessa organização comunista, ateísta e sem Deus incluem a Igreja Unida Metodista, a Igreja Unida Presbiteriana e a Igreja Presbiteriana Americana, os Discípulos de Cristo, a Igreja Luterana, a Igreja Episcopal e a Igreja Unida de Cristo. Entretanto, a NCC não tentou esconder seu ativismo político e seus planos de impor isso na política americana. É isso que o Conselho Nacional de Igrejas e seus líderes apoiam. Olha só. Primeiramente, aborto para quem quiser. Direitos homossexuais. Teologia da liberação marxista e comunista. Socialismo nos Estados Unidos. Emenda de direitos iguais. Forçar as crianças a irem para a escola de ônibus e violência como meio possível e legítimo de ação política. É isso que o Conselho Nacional de Igrejas apoia com o seu dinheiro: metodista, presbiteriano, discípulo de Cristo, Igreja de Cristo, episcopal e luterano. E eles são contra isso aqui, olha. Eu te falei o que eles apoiam, agora escute o que eles são contra. Eles são contra a oração nas escolas públicas. É que eles são contra a oração. São contra a bolsa de estudos, são contra o controle de cidadãos ilegais nos Estados Unidos, são contra a iniciativa livre, que é o estilo de vida americano. E escute com atenção. Eu acho que já é hora de parar de enrolar. Vocês que são membros dessas igrejas, Metodista Unida, Presbiteriana Unida, Discípulos de Cristo, Luteranos, Episcopais, Igreja Unida de Cristo. Se você quiser fazer do céu o seu lar e quiser que sua alma eterna seja salva, é melhor sair desses mausoléus de morte e encontrar uma igreja onde o Espírito de Deus seja real.
Me disseram, isso é duro demais, Jimmy Swaggart. Não, é duro bastante. Não estou lutando com igrejas, estou preocupado com a sua alma. Quero que você seja salvo e faça do céu a sua casa. E essas igrejas não acreditam no sangue de Jesus. A igreja Mormon disse outro dia, esses cristãos pensam que podem acreditar no sangue de Jesus e isso vai levá-los para o céu. Estão enganados, querendo dizer que você tem que participar da igreja dos Mormons. Nenhuma instituição criada pelo homem salvou a ninguém, nenhuma instituição criada pelo homem vai salvar a ninguém, lavado pelo sangue de Jesus. Essa é a única resposta. Tenho que prestar contas das milhões de pessoas que eu preguei para elas. Não é o mormonismo ou o modernismo que vai te salvar, nem o intelectualismo. A única maneira de chegar ao outro lado é lavado no sangue do Cordeiro, lavado no sangue de Jesus. Essa é a única maneira. Muito bem. Aí ele disse: abstenha-se do sangue. Quando estuda-se o significado disso aqui, quer dizer não ter respeito pela vida humana. É a nossa resposta para com o nosso próximo. Quando ele declarou essas coisas há 2000 anos atrás, foi a fundação da fé cristã. Não só abstenha-se de comer carnes consagradas a ídolos e de animais estrangulados, mas não coma sangue. Porque isso tem a conotação do desrespeito para com a vida humana, e comer sangue era algo comum entre os ímpios. Não havia respeito pela vida. Essa Bíblia é a única fundação na face da terra que tem a vida humana como algo excepcional. O comunismo não considera a vida humana. Nada mais tem consideração pela vida humana, só esse livro. E quero dizer outra coisa aqui, e tenho que dizer de maneira diplomática, mas os Estados Unidos entrou em um estado nos últimos anos que de alguma maneira nossos líderes pensam que sabem mais do que Deus. Viramos as costas para esse livro. E aquilo que transformou essa nação em uma grande nação são as palavras da Bíblia. E pronto. Tiramos a punição capital de nossos livros. Antigamente, o criminoso estava atrás das grades. Agora, os donos de negócios e donos de casas estão atrás das grades e os criminosos estão andando pelas ruas. Sabe por quê? Porque a nossa grande lei e nossa Suprema Corte basicamente disse que é desumano quando você coloca um homem na cadeira elétrica ou na câmara de gás, ou seja como for. E essas leis antigas que Deus deu são antiquadas e somos mais avançados do que isso. Alguns não vão gostar do que vou dizer, mas acredito que quando um homem ou mulher comete um assassinato a sangue frio, vou repetir, assassinato a sangue frio, esse homem ou essa mulher rapidamente tem que ser colocado em uma cadeira elétrica ou uma câmara de gás como punição, e eles têm que morrer pelo crime que cometeu contra a sociedade. Sabe o que isso mostra? Quando um governo toma essa posição, mostra respeito pela vida humana. Quando você pega aquele que assassina a sangue frio,
e dá uma punição branda, você está dizendo, através das cortes da terra, que não nos importamos com a vida humana e nem respeitamos ela. Alguns vão ficar chateados com o que vou dizer agora, mas que assim seja. Outro dia, em uma cidade aqui, uma garotinha, acho que tinha 9 anos, uma garotinha negra, saiu de sua casa e um homem a sequestrou e estuprou várias vezes, cometeu sodomia com ela. Horas depois, finalmente ela conseguiu se arrastar, psicologicamente destruída, chegou em casa e o pai dela pegou uma faca de açougueiro e fez tudo o que podia para punir aquele homem que fez aquilo. Ele não conseguiu. E os cidadãos disseram para o juiz: se você sentenciá-lo, todos nós vamos para a cadeia com ele, e nos certificaremos que você tenha o mesmo fim que ele, que o criminoso teve. Não, eu não sou a favor de fazer justiça com as próprias mãos, mas se nossos juízes não acordarem, nossa Corte Suprema não acordar e as agências de polícia não tiverem poder para fazer o seu trabalho, os criminosos vão governar sobre os Estados Unidos da América. Desrespeito com a vida humana. Agora temos o aborto, que é o mais doentio, mais terrível, infernal, terrível na história de qualquer civilização. O assassinato legalizado, é isso aí, homicídio legalizado. Quero te mostrar um negócio. No país da China hoje, quando uma mulher dá à luz a uma garotinha, o bebê, depois que nasce, determinado que é uma garota, tem que ser assassinado imediatamente. É a lei do Estado. Algumas conseguem fugir, as mães vão ter o bebê na montanha. Esse é o comunismo e a América está seguindo esse caminho. Um balde de água tem que estar ao lado da cama. Na China comunista, quando a mulher está tendo um bebê, e se for uma garotinha, a garotinha tem que ser afogada no balde de água. Eles dizem: ou mate ou abandone o bebê, se for menina. Os Estados Unidos da América hoje está para testemunhar isso, assassinando quase 2 milhões de bebês por ano. Isso é desrespeito com a vida humana. Escute bem. Alguém pode perguntar: para que trazer criancinhas ao mundo que não são desejadas ou necessárias? Então é melhor que elas sejam abortadas, porque se vierem para esse mundo sem serem desejadas, o abuso infantil vai piorar cada vez mais. Não vai não. Nos países do mundo onde o aborto foi legalizado, o abuso infantil tem piorado cada vez mais, porque a vida de crianças não tem valor quando o Estado manda matá-los. Entendeu? Manda matá-los. No momento que o bebê nasce no ventre da mãe, não deixe ninguém mentir para você, menina, não é uma ameba ou uma massa ou um pedaço de carne, isso é um ser humano com uma alma eterna. Foi o que ele quis dizer: não coma o sangue, respeite a vida humana. Estamos chegando a um ponto hoje que, se o bebê tem um problema, um médico mesmo outro dia, com outro médico ao lado, a esposa dele teve um bebê e quando nasceu, estava faltando um dedo, ele pegou o bebê pelo pé e bateu a cabeça do bebê no chão, matando a ele. É um animal.
é uma besta. Sabe por quê? O aborto está tomando conta da nação. É porque o dinheiro do meu imposto e do seu imposto é usado pelo governo federal para financiar clínicas de aborto, e gastamos dezenas de milhões de dólares para pagar para que esses açougueiros matem os bebês. Assassinato. Por isso Tiago disse: não coma do sangue. Toda vida é importante. Somente quando a pessoa chega a um ponto de que ela quebra a lei de Deus e tenta trazer caos para a sociedade, é que a vida deles tem que ser tirada. Fora isso, é algo sagrado. Por último, ele disse: se abstenha de relações sexuais ilícitas. Eu estive em Corinto outro dia, nas ruínas de Corinto, na Grécia, e olhei para aquilo que tinha sido uma das cidades mais lindas na face da terra, nos dias de Paulo. Foi ali que ele construiu a igreja e escreveu 1ª e 2ª Coríntios para a igreja de Corinto. Dizem que tinham pelo menos 1000 prostitutas na cidade de Corinto, tanto mulher quanto homem. Deuses ímpios pagãos tinham com eles bandos de prostitutos e prostitutas, homens e mulheres. Paulo plantou uma igreja bem no meio desse lugar infernal. A moral alta da igreja primitiva foi o que trouxe o crescimento. Hoje em dia a revolução sexual veio sobre a nação, trazendo com ela doenças venéreas em estados imprecedentes, acompanhado da herpes genital, que não tem cura, acompanhado da AIDS. E escuta aqui, eles não têm cura para nenhum dos dois. A herpes não te mata, mas a AIDS mata. É o tapa de Deus nessa nação que violou suas leis da natureza. Quero que você escute isso aqui. Nesta sociedade acelerada, com lares se desfazendo com uma velocidade incrível, e de acordo com as últimas pesquisas, as esposas têm ganhado igualdade quando o assunto é infidelidade no casamento. De acordo com uma pesquisa feita pela revista Psicologia Hoje, 1/3 de homens e mulheres perguntados disseram, tanto homens e mulheres, que tiveram pelo menos um caso fora do casamento, e metade dos esposos e esposas com mais de 50% disseram que tiveram casos fora do casamento. Antes eram mais homens que mulheres, mas agora as mulheres estão com o mesmo número, no mesmo estado. O que está acontecendo? Outro dia um garotinho disse: o meu pai me perguntou primeiro, olha isso, eu tinha 8 anos na primeira vez que meu pai pediu para fazer sexo com ele. Eu tinha muito medo para dizer não, e depois da primeira vez que aconteceu, 3 ou 4 vezes por semana, na maioria das vezes era oral, foi algo difícil, sabe? Eu me considerava cristão com 8 anos de idade, mas estava fazendo isso com meu pai. Na primeira vez eu não sabia o que estava acontecendo e fiquei bem chateado, mas em pouco tempo eu me acostumei. Meu pai era um cara muito grosso, me batia com tudo, desde um cano até uma mangueira. Chegou a bater na minha cabeça com a tampa de uma lixeira. Fugi de casa umas 15 ou 20 vezes.
Às vezes a polícia me pegava e perguntava por que é que eu estava fugindo, e eu nunca falava o que estava acontecendo, só dizia que eu tinha problemas em casa com 8 anos de idade. Eu tinha medo de falar qualquer outra coisa. Às vezes, quando meu pai me bate, a minha madrasta vem tentar pará-lo e ele bate nela também. 2 vezes depois de bater em mim, ele me arrastou para o quarto deles e me fez fazer sexo com ela. Me enviaram para um orfanato, mas briguei com um garoto lá e não pude mais morar lá. Me mandaram morar com minha tia, mas briguei com meu primo de 5 anos. Cortei meu pulso, tentando me matar. Tinha sangue em tudo que é lugar, mas depois de um tempo parou de sangrar. Tomei um frasco de aspirina, tentando morrer. Há 2 anos atrás tentei abrir meu estômago com uma navalha. Eu acho que preciso ser preso. Às vezes na rua eu sinto que estou perdido e fico doente. Eu quero ser um cristão, isso com 8 anos. E você em Hollywood, humanista secular, educadores sexuais, e você que tirou Deus dos livros da escola, e vocês pregadores que tiraram Jesus dessa Bíblia, vocês são culpados pela vida terrível que essa criança leva. A polícia encontrou Mary Beth totalmente nua no canto de um quarto sujo e fedorento. Um de seus finos punhos estava amarrado à cama com um fio de eletricidade. Seu corpo estava todo marcado e inchado, um olho fechado e roxo de apanhar. Seu lábio cortado, sua boca inchada. Enquanto os policiais levavam ela embora com cuidado, a Mary Beth olhou para sua mãe, que tinha feito isso com ela, e disse: mãe, depois de morta, você vai conseguir me amar? Deus nos ajude. Nos ajude. Nossa única esperança é voltar para o altar. Nossa única esperança é voltar para Deus. Nossa única esperança está em um monte distante daqui, aonde esteve aquela rude cruz, representando vergonha e dor. Nossa única esperança era disso que Tiago estava falando no primeiro conselho de Jerusalém. Por favor, abaixe sua cabeça. Pai Celestial, eu te agradeço, eu te amo. Eu te peço, Deus, pela convicção do Espírito Santo, que o Senhor venha sobre a audiência aqui nesta noite. Nos ajude a ver quão podres são nossos pecados, quão mortais eles são. Nos ajude a ver que nossa única esperança é Jesus. Jesus, Jesus. Nos ajude a entender. Temos que voltar para casa. Nos desviamos demais. Precisamos voltar para casa de cabeça baixa e olhos fechados. Quantos aqui nesta noite, escuta aqui, muitos aqui precisam muito de se arrepender. O tempo está acabando. E como João Batista veio pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependam-se, é chegado o reino de Deus.
Deus me deu essas palavras e centenas de pessoas aqui nessa noite têm que se arrepender, endireitar sua vida com Deus. Você tem que se certificar do seu chamado e sua eleição. Estamos quase no fim. Estamos chegando na meia-noite. O sol está se pondo e o Armagedon está chegando. Jesus está voltando. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Quantos aqui podem dizer: irmão Swagger, eu vejo um pouco do que o pecado realmente é, quão ruim, quão mortal e condenável ele é, quão destrutivo ele é, e preciso de oração. Não estou vivendo bem, não estou vivendo como deveria, estou seguindo o caminho errado. Quero que você levante a mão para que Deus veja. Não vou te envergonhar, eu te prometo. Não estou vivendo bem, irmão Swagger, ore por mim. Levante sua mão, por favor, em todo esse ginásio, nas arquibancadas, na galeria, aqui embaixo, em todo lugar. Preciso de centenas de cristãos cheios do Espírito Santo aplicando o sangue de Jesus. Vou pedir para que vocês levantem as mãos, mas quero que você ore. Quero que você creia em Deus, e creia em Deus não só pelas pessoas que estão aqui, mas pelas que assistem pela televisão também. E quero que você ore, confio nas suas orações. Quero que você clame a Deus agora. Creia em Deus comigo. Deus, venha com a convicção do Espírito Santo e toque a vida de homens e mulheres. O pai desviado que acha que é brincadeira, ajude-o a ver que o tempo está acabando. Ele está condenando a alma dos filhos dele ao inferno. Essa mãe que vive sem preocupação, ajude ela a entender que ela precisa de Jesus. O adolescente que está perdido, ele precisa voltar para casa. Oh Deus, oh Deus. Quantos podem levantar a mão? Não estou vivendo corretamente, irmão Swagger, preciso de oração. Estou vendo sua mão, estou vendo sua mão. Continue levantando a sua mão, nas arquibancadas aqui dos lados, aqui embaixo, em todo lugar. Ore por mim, por favor, ore por mim. Quero que todos se coloquem de pé aqui, por favor. Se coloque de pé, se coloque de pé. Eu vou pedir para todos que levantaram a mão aqui. Vou te pedir para vir aqui para frente. Vai ser a melhor coisa que você já fez. Daqui a 1 milhão de anos, você ainda vai estar falando a respeito disso. Quero pedir você para esquecer o que os amigos vão pensar. Você não está vindo para mim. Estou pedindo você para vir aqui aceitar a Jesus. Quando você sair do seu lugar, você estará dizendo para o mundo: estou seguindo a Deus. O Thomas e as meninas vão cantar, e quando fizerem isso, todos que levantaram as mãos, não importa onde você está, vem aqui para frente. E quero que todos nesse lugar orem agora, enquanto eles vêm. Pode cantar, por favor. So far I've wandered away from God. away from God. Now I'm coming home. The path of sin too long I've trod. Jesus, Lord, I'm I'm coming home. Pode vir, Ele está te esperando. I'm coming
I'm coming home. Yes, I'm coming home. Nevermore to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. Eu quero que cada um de vocês olhe, por favor, para o irmão Swagger. Qual o seu nome, filho? Daryl? Dan? Quantos anos você tem, Dan? Esse jovem aqui, entre centenas de pessoas, tem 11 anos e quer aceitar a Jesus. Daqui a alguns instantes, filho. Daqui a alguns instantes, Jesus Cristo vai olhar para Deus, o Pai no céu, para todos os anjos, e vai dizer, e o céu vai ouvi-lo: o Dan acabou de ser salvo. Glória! Não existe nada mais lindo do que uma criança que aceita Jesus. Quero dizer para todos vocês aqui e que nos assistem pela televisão, escute com atenção. Deus ama muito você. Alguns de vocês aqui, eu oro para que não seja assim. Mas alguns de vocês aqui podem ser culpados do pecado terrível que mencionei no fim da mensagem. Mas mesmo assim, Deus te ama. Ele te ama. Ele te ama. Alguns podem ter vindo para cá nessa noite. Você está aqui ardendo de desejo. Você mal pode esperar sair daqui e usar droga. Você pode dizer, Deus não pode amar um viciado como eu, mas Ele ama. Quando Jesus sangrou naquela cruz, Ele estava morrendo por você. Glória! Talvez você já bebeu tanto álcool que perdeu a conta. Mas estou aqui para te dizer que Jesus morreu por você e te ama assim como Ele amava o apóstolo Paulo. Daqui a alguns instantes, e isso vale para você pela TV também, Ele vai te limpar e te lavar. E depois vai te mudar. Você vai nascer de novo, uma nova criatura, totalmente diferente. Você vai ser um cidadão de dois mundos, desse e do céu, pois Ele vai escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Esse é um dia especial para você. Nunca mais haverá um outro assim. Ele disse para Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa. E Ele está dizendo para você, você pela televisão, hoje a salvação entrou na sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, negros e negras, a sua resposta não é a NAACP, sua resposta é Jesus Cristo. Jesus, quero pedir você para fazer a oração do pecador comigo. Abaixe sua cabeça e feche os olhos. Você assistindo pela televisão, na sua sala ou num quarto de hotel, abaixe sua cabeça. Esse é um momento onde toda eternidade diminui o seu ritmo por você. Eu vou orar e quero que você repita comigo. Fazer uma oração não salva você. Vir até a frente não salva você. Mas se você acreditar, confiar em Jesus, colocar sua fé nele, eu prometo que você vai ser salvo. Vamos orar. Querido Deus do céu, Querido Deus do céu, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, da maneira como tenho vivido, da maneira como tenho da vivido, minha desobediência, da minha desobediência, das coisas que eu fiz, que são erradas. Estou pedindo o seu perdão. Estou pedindo o seu perdão. Limpa-me, Limpa-me, lava-me lava-me com o teu sangue precioso com o teu sangue de precioso toda injustiça. de toda injustiça.
Estou cansado do pecado. Estou cansado do pecado. Estou cansado do mundo. Estou cansado do Eu mundo. quero uma vida melhor. Eu quero uma vida melhor. De acordo com sua palavra, De acordo com a sua palavra. coloco minha esperança em Jesus. Coloco minha esperança O meu em futuro Jesus. está em suas mãos. O meu futuro está em suas O mãos. meu passado está enterrado. O meu passado está De enterrado. acordo com sua De palavra, acordo com a sua Romanos palavra. capítulo 10, Romanos capítulo versículos 10, 9 e 10. versículos 9 Com a e minha 10. boca, Com a minha boca. eu confesso Eu confesso. Jesus Cristo Jesus Cristo. em meu coração. E em meu coração. Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus que Deus ressuscitou dentre a os Jesus, mortos dentre e que os Ele mortos, vive. e que Ele vive. E neste instante, E neste agora e instante, para sempre, agora e para sempre, eu abandono o mundo eu e abandono tudo o que mundo existe nele e tudo que existe e nele, sigo a Jesus. e sigo a Jesus. Eu aceito a Ele Eu aceito a como Ele meu Salvador como meu Salvador para todos sempre para todos sempre, e creio nele. e creio nele. Agora Agora estou lavado, estou lavado, estou limpo, estou mudado, estou mudado, estou salvo. estou salvo. Glória a Deus, aleluia. Senhoras e senhores, a cruzada que você está assistindo agora foi tirada dos anos 80 e foi parte do grande mover de Deus que tocou todo mundo naquele tempo específico. Se você quiser comprar um DVD desse culto, você pode ver o preço aí na tela e eu garanto a você que vai ser mais uma bênção para você. Foi algo maravilhoso ver o que Deus fazia naqueles anos, quando centenas de milhares entenderam quem era Jesus Cristo e foram salvos. E não há nada nesse mundo que se compare. Você precisa ter um desses em sua casa, um DVD desse culto específico que você está vendo, vai ser uma bênção para você. E eu quero te pedir, por favor, pegue o seu cartão de crédito ou seu cartão de débito e vá ao telefone e faça o seu pedido agora. Nós vamos enviar para você. Nós te amamos e Deus te abençoe.
Amém.